Harion, pessoal, bem-vinda ao canal Yoga com Leandro Castelo Branco. Hoje a gente vai falar brevemente, rapidamente e eficazmente sobre os 3 elementos que fazem um aluno, uma aluna entenderem realmente uma postura de yoga. Então, vamos lá! Todo professor de yoga, toda professora de yoga já teve alguns momentos de estresse interno na aula. Você vai lá, você fala, você dá o seu melhor, você vê o aluno, ele está errado na posição, você vai lá e conserta. Você virou para corrigir um outro, você voltou lá, quer estar lá o sujeito errado de novo, fala, meu Deus do céu. E às vezes isso é uma coisa contínua, né? A pessoa vem vindo na sua aula, ela é frequente e o bichinho não aprende. O que acontece então com esse cara? Então vamos ver. Agora são os 3 elementos que você tem à sua disposição para poder corrigir isso, tentar dar um jeito nessa bagaça que tem jeito. Vamos lá. Primeiro elemento, visual. Então você tem que mostrar realmente a posição no melhor que ela pode sair no seu corpo. Agora, uma observação. Além do óbvio, né? Se você fala, né, joelho 90 graus, o seu tem que estar, então tem que estar alinhado com a sua palavra, tá? Se você diz o joelho 90 graus, o seu tem que estar 90 graus. Se você diz o pé inteiro no chão, o seu pé tem que estar no chão. Cabeça alinhada com o braço, a sua tem que estar, enfim, já pegou, né? Mas além disso, você deve mostrar a variação mais fácil primeiro. Então, a gente já sabe que a gente deve construir uma aula com muitas variações disponíveis para que você possa abarcar o maior número de pessoas possível também. Beleza. Qual é a ordem dessas variações? Você deve mostrar primeiro as variações mais tranquilas, depois intermediárias, depois avançadas, se tiver, da mesma postura. E, por exemplo, vai mostrar a posição do cachorro olhando para baixo. Então, apertou as mãozinhas no chão, subiu o quadril, dobra o joelho e deixa ele dobrado para que o aluno possa visualizar a sua coluna retinha. Qual é o segundo passo? Você vai, então, dar uma caminhada, digamos assim, com as pernas, tentando aproximar os calcanhares no chão. E aí, assim, o esforço é mais distribuído e mesmo que a coluna volte a curvar, é um pouquinho, né? E depois, somente você mostra qual é a postura final, digamos assim. E aí, todo mundo fica contemplado em alguma dessas fases. Então, o primeiro elemento tem que ser o visual e presta bem atenção numa coisa. O elemento visual quase sempre ganha de todos os outros. Então, o que você mostra vai ter precedência sobre todo o resto. E principalmente, entenda uma coisa, não é o que você mostra, é o que o aluno enxerga. Faz muita diferença isso, tá? Você mostra, por exemplo, triconasta, posição do triângulo, né, bem lateral, ela tem, né, somente um plano, digamos assim. É como se você tivesse encostado numa parede e você desce assim. Mas o aluno pensa, ele vê, se ele vir a sua mão no chão, e essa é mais uma razão para você mostrar a variação mais tranquila primeiro, que é com a mãozinha tipo no alto da coxa, se ele vir você descendo a mão até o chão, ele vai dar um jeito dele de colocar a mão no chão também. Consequentemente, ele vai errar a posição, projetando o tronco dele para frente. Então, isso é importante. O elemento visual tem precedência sobre os demais. Ele acaba sendo mais importante e não necessariamente o que você mostra, mas é o que o aluno vê. Segundo elemento é a fala. O que você vai dizer? De que forma você vai se expressar? Porque, e aqui é o interessante, né, e o parêntese para professores de educação física, gente com educação nos termos, digamos assim, corretos, entendeu? Fisioterapeutas e médicos que se tornaram professores de yoga também. Aqui, realmente, a gente precisa abrir mão da terminologia que seria, assim, digamos, mais correta, em termos de um bom entendimento do aluno. Não adianta nada você dominar esse monte de nomes difíceis e interessantes, né, medial, distal, né, posterior, anterior, se o aluno, né, entende, né, vira coxa para dentro. Ele não entende, né, parte medial, distal, você está sentindo parte interna da coxa. Às vezes dói um pouquinho, né, no seu ouvido se você é especializado na área, mas é o que o aluno entende. E afinal de contas, você quer se expressar com 100% de correção ou quer que o seu aluno ou aluna entenda o que você está falando. Então, até mesmo coisas que são, para a gente já hoje em dia, triviais, como escápula, por exemplo. Se você não educar, né, os seus alunos sobre o que é uma escápula, né, que todo mundo tem, as pessoas não vão usar aquilo de uma forma construtiva. Então, o que você tem que falar, você tem que se comunicar. Como que você vai fazer efetivamente? Você vai ver. Às vezes, uma coisa que funcionou super para você vai funcionar para o aluno também. E às vezes, uma coisa que funcionou super para você não vai funcionar. Você tem que estar sempre de olho em como que as suas palavras vão afetar a postura do sujeito. Alguma alteração tem que ter, né? Para bem ou para mal, mas alguma tem que ter. Então, começa com o visual, passa pela palavra
E o terceiro elemento super importante é a correção. Não adianta ficar ali montado no seu tapetinho, fazendo aquelas coisas, né, muito bonitas, etc, e falando também, se você não tira um tempo para deixar a galera parada na posição e efetivamente ir lá e corrigir a pessoa. Se visual não dá conta e a palavra não dá conta, o arremate é o ajuste. E mesmo assim não vai funcionar não, tá? Porque como eu falei, né, você corrigiu, botou no lugar tudo certinho, bonitinho, tira uma foto, você virou aqui, você espirrou no que você voltou, caramba, saiu tudo do lugar de novo. É assim mesmo. Mas é importante que você corrija e com o tempo você vai criar o olhar clínico de só numa olhadela assim para o horizonte, né, ver o que está acontecendo, você já localiza quais são os potenciais problemas. E a prioridade é o seguinte, são os ajustes que vão ajudar a pessoa a não prejudicar nem coluna nem articulação. E o resto você deixa como secundário. Mas o ajuste tem que ter, você tem que pisar fora realmente do seu tapetinho. Isso é um erro muito comum nos professores muito iniciantes, talvez pela insegurança, talvez pela falta de hábito, de ficar sempre no tapetinho, olhando para si, né, olhando para o seu tapetinho, mal olhando para o lado, e quando olha não vê, né, assim, para não ficar chato, a pessoa diz assim, pô, vou dar uma olhadinha aqui para o lado. Mal olha, mas não vê o que está acontecendo de fato, porque se visse, vai ter joelho para cá, joelho para cá. Cara, olha só, toda aula, 100% das aulas, tem alguma coisa para corrigir. Se você passou uma aula inteira sem corrigir ninguém, na verdade você deixou passar a oportunidade de corrigir as pessoas, porque sempre tem. Aula sem erros, nunca vi. Nunca realmente vi. Então é isso. Esses são os 3 elementos que você deve combinar. Se você tem esperança que um aluno realmente entenda, aprenda, acolha, né, se aproprie da posição que você está querendo passar, você tem que combinar o que você está mostrando em consonância com o que você está falando e sair para corrigir as pessoas. Então, você já estava colocando tudo isso em prática, sua aula é assim, você faz junto. Aliás, né, eu recomendo normalmente que se faça, porque o ajuste verbal só é muito mais difícil. E para o aluno iniciante, ele causa o fenômeno, né, do olhar incerto. Ele fica olhando para lá, olhando para cá, procurando uma referência de alguém que saiba isso que você acabou de falar, né, e tal, de pé direito para frente, esquerdo no chão lá atrás, vira o quadril, mão para cima, dobra o joelho da frente. Aí ele, caramba, ele até entendeu, sabe, mas ele não vai conseguir fazer, então ele vai ficar caçando aqui. Então eu aconselho realmente que você faça a aula junto do aluno como uma referência visual ali. Mas enfim, você já fazer isso ou prefere só o verbal? Você geralmente corrige os alunos na sua aula? E por correção, cara, às vezes um dedinho, uma indicação, estou dizendo ir lá e vrá. Não, uma indicação, 3 dedinhos de cada mão funcionam perfeitamente, dá para fazer. Então, uma outra hora eu falo sobre isso até. Enfim, deixe esse comentário, eu vou ficar muito feliz de saber. E seguimos juntos aí no caminho, estamos em contato, assina o canal, vamos nessa.